Florestas, eu sou o professor Rafael e dentro da nossa disciplina então, de morfologia e classificação dos solos, nessa aula de hoje então estaremos abordando o assunto gênese do solo. Então, vou começar apresentando para vocês os objetivos da disciplina, que a nossa disciplina então, tem como objetivo distinguir os tipos de rocha. Então, sendo a rocha o material de origem do solo, nós vamos aprender um pouco sobre a distinção dos tipos de rocha, reconhecer os fatores de formação do solo e identificar de que o solo é composto, ou seja, a formação do solo. Então, inicialmente, para a introdução do nosso assunto aqui, poderia perguntar para vocês o que é gênese do solo, ou seja, o que significa gênese do solo. Então, o termo gênese significa origem, então, início. Então, origem, gênese, início. Significa que nós queremos saber, então, como o solo teve origem, ou seja, como o solo teve seu início de formação. E assim, na aula de hoje, então, trataremos sobre a origem do solo, ou seja, o material de origem e os fatores que vão estar atuando para que haja, de fato, a formação do solo. Então, a primeira pergunta: de que o solo é formado? Então, a partir de que compõe para a formação do solo? Compõe para a formação do solo. Então, os solos eles podem ser formados a partir de, por exemplo, materiais orgânicos, que podem ser restos de plantas e animais, que dão origem a solos orgânicos ou compõem a fração orgânica dos solos minerais. Além disso, também pode ser formado a partir de rochas, e essas rochas, por sua vez, darão origem então aos solos minerais, os quais são predominantes na paisagem. Então, a gente vai ver durante o nosso curso que existe então a predominância dos solos minerais em detrimento dos solos orgânicos. E as rochas, então, são o material que dá origem aos solos minerais. Com relação a elas, nós podemos perguntar o seguinte: o que são as rochas? O que de fato representam as rochas? Então, a gente vai ver que um conceito, uma definição para a rocha é que elas são material de origem do solo. A gente comentou isso no início: o solo, somente os solos minerais são formados a partir das rochas. Outra definição pertinente para solo são os principais constituintes da crosta terrestre. Então, a crosta terrestre é basicamente composto por rochas. E, numa definição mais técnica, que a gente vai ver aqui, então, a rocha pode ser definida então, como um agregado natural formado de um ou mais minerais. Então, uma definição mais técnica para a rocha seria essa: um agregado natural formado de um ou mais minerais. E, consequentemente, as rochas elas podem ser classificadas. Então, a gente vai ver aqui que, basicamente, elas podem ser classificadas em três grupos, que são as rochas ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Então, rochas ígneas ou rochas magmáticas, elas são então formadas através do resfriamento e solidificação de uma massa que é instituída conhecida como magma. Então, o próprio nome aqui, ígneas são magmáticas são originadas então a partir do magma. E o que acontece nesse processo? O magma ele encontra-se a quilômetros de profundidade abaixo da superfície terrestre. Além disso, ele se encontra em elevadas temperaturas e de modo que ele é trazido à superfície terrestre então pela atividade vulcânica. Então, nessa imagem, por exemplo, nós podemos observar aqui então o exemplo da erupção vulcânica de um vulcão bastante conhecido e ativo, que é o vulcão Kilauea, que fica localizado então no Havaí. Então, a gente pode observar nessa imagem aqui que a erupção vulcânica ela expele magma, e esse magma, quando entra em resfriamento, ele dá origem a
as rochas, então, classificadas como rochas ígneas ou magmáticas. Então, as rochas ígneas, que são aquelas derivadas do magma, elas podem ser classificadas de duas formas. Então, nós podemos ter aquelas rochas que são classificadas como rochas explosivas ou vulcânicas. Essas rochas elas são originadas pelo extravasamento de magma à superfície da crosta terrestre. E nessas rochas, então, ocorre um resfriamento rápido. Então, eu coloquei lendo que falou assim, espera um resfriamento rápido que ocorre nessas rochas explosivas, porque elas estão diretamente em contato com a atmosfera e esse contato com a atmosfera ele promove uma troca de calor mais eficiente, consequentemente o resfriamento ele é mais rápido. Então, nós podemos observar nessa figura aqui, por exemplo, o magma aqui se resfriando para dar origem então às rochas ígneas classificadas como explosivas. E aqui nós podemos observar nessa outra figura um exemplo de uma rocha magmática explosiva que é o basal. E nós temos no outro lado aqui uma área de formação química, na verdade são esses grandes vasos de formato vertical, que é formado através de rocha basáltica. Com relação a outro tipo de rocha, são as rochas intrusivas ou plutônicas. Essas rochas, então, elas são formadas a partir do magma que não chega a ser extravasado à superfície terrestre e permanece a uma profundidade considerável. Então, o que acontece? Como ele permanece a uma profundidade considerável, o processo de resfriamento desse magma é lento, porque ele não tem uma troca de calor eficiente no ambiente, como acontece com aquele magma que resfria a superfície. E, além disso, dá origem então à formação, por exemplo, de grupos de rocha, no qual nós temos o granito, que é uma rocha muito conhecida, utilizada para a confecção de pias e outros usos aí na parte figurativa. E um detalhe sobre esse resfriamento lento que ocorre nas rochas intrusivas é o seguinte: esse resfriamento lento ele permite que os minerais tenham uma melhor cristalização e, consequentemente, uma melhor separação dos minerais. Um exemplo, quando a gente observa o granito, a gente consegue perceber minerais de coloração clara e minerais de coloração escura. E isso, então, é propiciado pela forma de resfriamento do magma vulcânico que ocorre de forma lenta e profundidade. Outro grupo de rochas são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, então, o processo de formação da origem dessas rochas ocorre através do intemperismo e consolidação de rochas preexistentes. Então, ou seja, rochas que já existem na natureza, elas são temperizadas, ou seja, degradadas e consolidadas para dar origem então a rochas sedimentares. O intemperismo que foi comentado, que é o processo responsável por essa degradação de rochas, então ele consiste em um conjunto de fenômenos, tanto químicos, físicos e biológicos, que ao longo do tempo eles vão enfraquecer e degradar as rochas. Então, nós podemos observar um tipo de intemperismo, que é o intemperismo físico, que ocorre por ação de intempéries, como variação somente de temperatura, que ao longo do tempo vai fazendo com que a rocha expanda e contraia até que ela chegue a fraturar, ou seja, a rocha começa a se quebrar. Ocorre também, além disso, o intemperismo biológico, que é aquela forma de intemperismo onde ocorre a ação de organismos vivos. A gente pode observar essa forma então, líquidos se desenvolvendo sobre a rocha, e esses organismos liberam substâncias químicas que aceleram a decomposição dessas rochas. E por último, o intemperismo químico. A gente pode observar então, por exemplo, uma rocha que sofreu um temperismo químico. E o temperismo químico, um dos principais agentes que favorecem o temperismo químico é a água que
com o tempo ela vai dissolvendo os minerais nativos da rocha. E as rochas sedimentares, então, nós temos aqui um exemplo. O que ocorre durante o processo de formação das rochas sedimentares é o seguinte: o sedimento, que é resultante então, da mineralização das rochas, ele passa por um processo de transporte, ou seja, ele é transportado, geralmente, pela ação da água, e se deposita em áreas de tubulação, ou seja, as proporções mais baixas do relevo. Aqui essa imagem ilustra o processo, como você tem a erosão da rocha, o transporte do sedimento, a acumulação dele, talvez em locais mais profundos, depressões, e, posteriormente, esse sedimento ele vai ser então consolidado para dar origem então às rochas no processo conhecido como consolidação ou cimentação. Então, dessas formas, tem-se a formação das rochas tidas como sedimentares. Como exemplo de rochas sedimentares, por exemplo, nós temos o arenico, que é uma rocha sedimentar, e o argilito. São rochas sedimentares, essa formada a partir então, da consolidação de fragmentos maiores, como a areia, e essa pela consolidação de fragmentos, por exemplo, mais finos, que são as argilas. Outro grupo de rochas, que também serve como material de origem para a formação do solo, são as rochas metamórficas. Essas rochas são formadas por um processo conhecido como metamorfismo e, na verdade, então, ocorre que rochas que podem ser tanto magmáticas quanto sedimentares, elas são submetidas a alta temperatura e pressão que vão ocasionar modificações na sua configuração, na sua conformação, de modo que essa situação pode ser favorecida através do movimento da crosta terrestre, especialmente das placas tectônicas que vão gerar esses esforços sobre essas rochas e vai dar origem, por exemplo, a um grupo de rochas também conhecido, utilizado em acabamentos termos, que é o mármore que se utiliza na produção de louças e é produzido então através do processo de metamorfismo, do tipo de rocha metamórfica. Então, nós podemos dizer que o material de origem dos solos minerais, das rochas, elas passam por um processo dinâmico de formação e transformação. Então, de modo que, por exemplo, as rochas magmáticas, elas podem ser fertilizadas, formar rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares são submetidas a uma pressão e temperatura alta, formar rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica pode ser fertilizada para formar sedimentar, ou essa mesma rocha magmática ela pode ser passada por processo de metamorfismo, alta temperatura e pressão, dá origem à rocha metamórfica, ser fertilizada novamente e formar rochas sedimentares. Então, nós observamos que o processo ele é cíclico. Mas é claro que isso ocorre ao longo de milhares e milhares de anos. A gente não consegue perceber isso na natureza. Então, o processo de formação do solo, então nós vamos ver aqui que o avanço do estudo do solo, do estudo da ciência do solo, ele nos permite fazer algumas indagações. Por exemplo, eu posso perguntar para vocês o seguinte: os solos são todos iguais? Mesmo aqueles solos formados pelo mesmo material de origem, por exemplo, se eu tenho um solo formado da mesma rocha, será que esses solos diferentes formados pelo mesmo material de origem, eles são todos iguais? Primeira pergunta que eu poderia fazer. Uma outra pergunta é: a profundidade desses solos é idêntica? Ou seja, um solo formado pelo mesmo material de origem, ele tem a mesma profundidade? Ou ainda, possui a mesma cor? Então, essa imagem, por exemplo, ilustra esse caso de solos formados de mesmo material de origem. Aqui, é claro, fica fácil para a gente perceber que não. Então, eu observo as figuras aqui A, B e C, que solos formados do mesmo material de origem podem ser diferentes. Então, isso facilita responder com certeza não. Eu tenho solo formado no material de origem, não garante que esse solo tenha as mesmas características. Então, da profundidade, do corpo, espessura.
Agora, por que não? A gente vai ver aqui que tudo depende do processo de formação. Agora, posso perguntar outra coisa. Como o solo é formado? Nós já vimos que o material geológico pode ser rocha, pode ser sedimentos orgânicos. Agora, e como que esse material dá origem ao solo? Então, isso ocorre através da atuação dos fatores de formação do solo. E esses fatores de formação do solo, nós sabemos, são 5 fatores. De maneira que nós temos o primeiro fator, o material de origem. Então, nós vimos anteriormente, ele pode ser material orgânico, que normalmente tem que se acumular em condições de má drenagem, que dificulta a ação proteína por falta de oxigênio, então acumula material orgânico, ou formado por material mineral, que são as rochas. Então, o primeiro fator é o material de origem. E esse fator, ele é classificado como fator passivo. O fator passivo é aquele que não acrescenta nem matéria, nem energia no processo de formação. Um outro fator também que atua na formação do solo é o fator relevo. E a importância desse fator é porque ele controla a distribuição principalmente da área da radiação solar. Então, o relevo é quem possibilita o escoamento da água, a drenagem. E a radiação solar, porque esse relevo montanhoso vai propiciar então superfícies sombreadas e vai controlar a emissão de temperatura. Então, o solo, o fator relevo, a formação do solo, ele exerce sua ação de ação modeladora, porque ele somente vai controlar a ação erosiva, que é um fator que vai alterar o solo. Dessa forma, o fator relevo ele é classificado como um fator controlador. Ele age controlando essas reações ao longo do sistema. Outro fator de grande importância na formação do solo é o fator clima. E o clima, ele irá influenciar principalmente a umidade e a temperatura. E já que influencia a umidade e a temperatura, consequentemente, esses fatores vão controlar a atividade somente biológica do desenvolvimento de organismos e o intemperismo, ou seja, aquela ação de degradação do material de origem que a gente comentou anteriormente. Outros fatores de grande importância são os organismos. Nós mostrei para vocês na pílula anterior, então, que eles têm capacidade de agir acelerando a degradação da rocha. E, ou seja, isso promove normalmente o temperismo químico das rochas, é um fator biológico que produz temperismo químico. Os principais grupos são as algas, líquenes e as bactérias, que são classificados como organismos automitotróficos. Então, alga quer dizer próprio, líquido, rocha, tróficos, alimento, ou seja, produz seu próprio alimento a partir das rochas. De maneira que o crescimento então, de organismos superiores e produção de material orgânico dá sequência nesse processo de metabolização. Começa com os micro-organismos e dá sequência com os organismos de organismos superiores, ou seja, as plantas, os animais, dão sequência no processo. De maneira que plantas e organismos são classificados então, por fatores ativos de formação do solo. Eles acrescentam matéria e energia, alterando então a dinâmica do processo. E, finalmente, nós temos então o fator tempo. E o fator tempo é tido como um conceito central no processo de formação do solo. Por quê? O fator tempo é através do tempo que vão ocorrer todos os processos de transformação dos materiais em solo. E quando se fala em fator tempo, uma coisa importante a destacar é a seguinte: o tempo, normalmente, nós temos uma dinâmica onde nós consideramos o tempo do ponto de vista geológico e do ponto de vista cronológico. Cronológico, eu falo em medição através, por exemplo, de relógio, conto em anos, dias, meses, horas, minutos, segundos, tempo cronológico. E o tempo geológico eu conto de forma a considerar os
eventos e fatores que dão origem ao solo, sem impactar tanto o fator cronológico, ou seja, se determinado evento demorou 1000 anos, 100 mil anos ou mais para ocorrer, não importa sim o evento em si. E com relação ao fator tempo, nós podemos considerar uma coisa importante que é a idade do solo. Então, quando a gente fala em idade do solo, na verdade estamos nos referindo à evolução do processo de formação do solo. Então, quando a gente fala que tem um solo velho, quer dizer que é um solo bem formado, bem desenvolvido. Não quer dizer que ele é um solo mais antigo do ponto de vista cronológico, mas sim do ponto de vista geológico, cronológico, onde os fatores do interiorismo atuaram de forma mais intensa para formar um solo mais bem desenvolvido. Então, quando eu tenho esses dois solos aqui, não quer dizer que esse solo aqui foi formado primeiro, com relação ao tempo cronológico, mas sim que a atuação dos fatores foi mais intensa nesse solo em relação a esse. Consequentemente, esse solo é mais velho, mais desenvolvido do que esse. E o tempo, então, a gente considera que o tempo ele tem um fator condicionador, ele exerce uma ação condicionadora, porque é através dele que ocorrem, então, todos os processos que vão dar origem ao solo. Então, para finalizar nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão e algumas considerações a respeito, então, do nosso assunto abordado na nossa aula de hoje. Então, dessa forma, na aula de hoje, nós tivemos a oportunidade de observar que o solo é formado a partir de rochas e material orgânico, ou seja, são os materiais de origem do solo. As rochas, elas são classificadas em ígneas, sedimentares ou metamórficas de acordo com o processo de formação de cada uma dessas rochas. E o temperismo é o processo responsável por degradar essas rochas e dar origem ao solo. E, finalmente, o material de origem, o clima, o relevo e organismos e tempo são os fatores que são responsáveis, então, por degradar o material de origem e dar origem ao solo, ou seja, são os fatores responsáveis pela gênese do solo em si. Então, até a próxima aula e bons estudos para todos.